dia para você. O Poder e Negócios de hoje vai falar sobre a política de habitação de Pernambuco. Você vai saber qual é a previsão de investimentos e construção de casas populares, quais as regiões que têm maior carência de moradia e o que está sendo feito pelo atual governo do estado. Nós convidamos a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco, Simone Nunes. Bom dia, secretária, bem-vinda. Bom dia, Meire, obrigada pelo espaço. Bom, vamos falar sobre essas casas populares, habitação para o povo, até porque, gente, de acordo com o levantamento feito pelo governo do estado, aqui em Pernambuco existe um déficit de mais de 326 mil moradias, ou seja, 70% na região metropolitana do Recife. Secretária, como se chegou a essa conta? Esse é um levantamento feito pela Abraim, que existem vários institutos que fazem o cálculo do déficit. Esse déficit que a gente utilizou, ele é o mais recente publicado. Foi publicado pela Abraim que em 2021 e é claro, né, é uma situação que salta aos olhos de toda essa necessidade da gente olhar para a habitação de interesse social como uma política prioritária do governo e desde o início do governo foi a missão que a governadora Raquel Lira nos entregou lá na secretaria, tratar disso como um assunto prioritário. Onde estariam vivendo essas pessoas aqui na região metropolitana, já que a carência é maior aqui na região metropolitana? Aí, algumas coabitam, são multifamílias em um único pequeno imóvel. Então, a gente tem aquelas famílias todas, às vezes, alojadas num quarto, na casa de um pai ou de um parente. Pessoas que estão em situações precárias, ocupações, invasões. Temos as palafitas aqui na região metropolitana, que é um problema muito sério. Então, assim, esse déficit envolve todas essas pessoas que hoje moram em situação precária e o programa Morar Bem, ele visa atuar neste público, em especial nessas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. A senhora falou aí sobre vários pontos importantes e que chamam a atenção de todos nós aqui em Pernambuco. As pessoas que vivem em área de risco, naquelas áreas de vulnerabilidade. Quando chove, por exemplo, a gente logo percebe as áreas de morro. Dentro desse programa que vocês estão desenvolvendo agora, o habitacional em Pernambuco, qual é a prioridade que vocês vão dar para essas famílias que moram nos morros? Até porque quando vem o período chuvoso, tem todo mundo aquele medo, aquele pavor. O que é que vai acontecer? De quem é a responsabilidade? É do município? É do governo? É uma responsabilidade compartilhada? Como é que vocês estão trabalhando essa questão? Meire, no decreto assinado pela governadora no dia 22, que instituiu o programa Morar Bem, um dos objetivos foi priorizar exatamente a quem a gente tem um déficit gigantesco e a gente tem recursos escassos. Aonde a gente vai chegar primeiro? E foi a priorização desse público. Então, lá estão priorizadas pessoas que estão em áreas de risco, famílias desabrigadas, mulheres, mães solo de família, famílias com crianças deficientes, mulheres vítimas de violência. Então, a gente hierarquizou o público, que não quer dizer que a gente não vai atender ao longo do tempo todo o déficit, mas a gente primeiro vai atender essas pessoas. Você falou aí muito, a gente tem uma situação muito séria aqui no nosso estado, de áreas de risco. Quando assumimos lá a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, nos assustou muito não ter nenhum projeto estruturante para a região de morro ou regiões onde a gente tem corriqueiramente desastres. Existe a responsabilidade que é do município, mas o Estado entende que nós temos sim capacidade de atuar junto, principalmente nessas áreas que são fronteiras. A gente esteve recentemente visitando a comunidade de Jardim Monte Verde e ali é uma área que se mistura o Recife e Jaboatão. Então, a gente encontra situações em que a família ela fica num vácuo de atendimento do poder público. E o governo do estado vai sim atuar de maneira emblemática e forte para reduzir o déficit e reduzir, em especial, o número de mortes por pessoas que moram em área de risco. É interessante, o governo do estado lançou o programa Morar Bem em Pernambuco com muita expectativa, né? A gente encontra várias questões aí para serem debatidas, inclusive a promessa de entregar 50 mil imóveis ou de acomodar 50 mil famílias até o final do governo do estado. De onde vêm esses imóveis, secretária, e como essas famílias vão ser acomodadas?
Um problema complexo como esse, Meire, ele não tem uma solução simples. Ele tem uma solução que também precisa ser modulada e é em cima disso que nós vamos trabalhar durante esses 4 anos. Então, existem pilares do programa Morar Bem Pernambuco. Exatamente. Quais são esses pilares? Nós vamos atuar em várias frentes. Uma das frentes, que foram uma das primeiras, foi a gente olhar para as unidades habitacionais que hoje estão paradas ou quase paralisadas no estado de Pernambuco e trabalhar em cima da retomada disso. Em março, a gente teve a oportunidade de entregar o Residencial Jordão. Nessa entrega, foi uma coisa interessante que uma das mulheres que recebeu a chave do apartamento, a época que ela foi retirada lá para a obra do Canal do Jordão, ela estava grávida e ela estava com a filha de 15 anos. Nossa. Ou seja, 15 anos para receber a casa. E a gente, enquanto governo, está atuando nesses residenciais, fazendo uma força-tarefa no âmbito do programa, onde a gente envolve a Neoenergia, a Compesa, o Corpo de Bombeiros, quando é necessário. No caso do Residencial Jordão, inclusive, o IFAM foi chamado a esse grupo de trabalho e a gente viabilizou, num tempo recorde, a entrega do residencial, beneficiando diretamente 272 famílias. Eu acho interessante quando a senhora fala sobre esse programa, né, e da amplitude, né, dele também, os pilares que a gente fala aqui, por exemplo, de acordo com o próprio governo do estado, tem a regularização fundiária, seria em torno de 40 mil imóveis? Exatamente. Mais ou menos por aí? Isso, ela envolve a retomada de obras, a regularização fundiária, que a gente tem aí uma meta de 40 mil nos 4 anos e, se Deus quiser, a gente pode até superar isso, porque a gente está trabalhando duro. Tem também a construção de novas moradias e trabalhar em reformas, urbanização de áreas, porque nem sempre a solução é tirar a família de lá. Agora, secretária, retomada de, 5 mil imóveis em obras paradas, atrasadas, né? Construção de 5 mil imóveis novos. Vocês têm acompanhado onde é que estão localizadas essas obras? Como é que vai acontecer esse andamento dos serviços? Sim, nós estamos trabalhando com todos os empreendimentos mapeados e o que é necessário em cada um. Vou te dar um exemplo, o ministro das Cidades deve estar vindo a Pernambuco nos próximos dias para fazer uma entrega, um anúncio da retomada do residencial Vanete Almeida. São 902 unidades no município de Serra Talhada. Essa retomada, ela está sendo retomada pelo programa Minha Casa Minha Vida, mas ela só foi possível mediante o compromisso do governo do estado da entrega de água, esgoto e pavimentação. E o programa ele envolve exatamente isso. A gente garantir a infraestrutura. A gente tem um caso aqui em Pernambuco bem emblemático, que se chama o Residencial Santa Clara 1 e 2, ele fica em Barreiros. São 835 unidades habitacionais que elas foram finalizadas. A Caixa Econômica entregou pronta, mas o governo do estado não conseguiu entregar às famílias porque não foi dada solução de água e esgoto. E ao longo do tempo se discutia muito, esse problema é do governo, é da SEAB, é da Compesa, e hoje o que a governadora, através do programa Morar Bem, instituiu Compesa, SEAB, isso tudo faz parte do governo do estado e nós vamos sim se debruçar sobre o problema, entender qual é a solução e resolver para viabilizar a entrega. É interessante porque a senhora falou de Serra Talhada, falou de Barreiros e a gente tem uma concentração muito grande aqui de déficit na região metropolitana. Agora, se tem essa concentração na região metropolitana e a gente sabe que os grandes centros estão saturados, né, o que vai ser feito para reordenar essa questão imobiliária para acomodar essas famílias? Nós temos boas notícias. O Residencial Jordão foi entregue na região metropolitana e tem um residencial que fica no Cordeiro, chamado Mulheres de Itejucupapo. Pra você ter ideia, quando ele foi iniciado, nem existiu Minha Casa Minha Vida. Ele é um PAC. E tem muito mais de 10 anos e vinha também se arrastando. Nós temos agora um engenheiro da SEAB dentro da obra. Apresentamos cronograma no início do ano à construtora, acompanhamos lá, chamamos todos os atores envolvidos e ele está com previsão de entrega agora para o final do mês de junho também. Para além disso, na questão de solucionar imóveis na região metropolitana, onde a gente tem um preço de terreno mais caro, a gente está fazendo um levantamento, o governo do estado tem diversos terrenos, áreas que eventualmente estão em nome, inclusive a companhia a Pernambuco Participações, né, a Perparte, ela veio na reforma administrativa fazer parte da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com a missão
especial da gente não só fazer a regularização fundiária daqueles imóveis antigos que eram da Coab, como pegar os imóveis que hoje são de propriedade da Perparte e que podem sim alojar, ser objeto de novos residenciais e fazer o mapeamento, a viabilidade e disponibilizá-lo para a construção de residenciais. Inclusive com a portaria do Minha Casa Minha Vida, publicada no último dia 15 de junho, a gente sabe que os municípios, estados que apresentarem terrenos vão ter prioridade, então a gente vai trabalhar forte para trazer o máximo de unidades para esses terrenos e aí vamos sim concentrar essa atuação na região metropolitana. Essa informação traz uma grande esperança aqui para o nosso povo pernambucano, né? Então, veja, no primeiro semestre teve aí a entrega do residencial Canal do Jordão, lá em Jaboatão, foi para 272 famílias. Né, que, enfim, esperavam muito tempo por isso. Vocês estão criticando muito as obras atrasadas, as obras inacabadas, né, do governo anterior, e a gente tem acompanhado bastante, principalmente nessa questão da habitação, né, da urbanização, da retomada do crescimento. Então, para que o povo chegue até vocês e ocupe essas unidades habitacionais, o que é que está sendo feito? Está acontecendo um cadastramento? Como é que vocês estão identificando essas famílias que vão ocupar esses lugares? Qual é a prioridade do governo? Excelente. Esse cadastramento ele é feito através do cadastro único, né, que chama CadÚnico, do governo federal, que serve para o Minha Casa Minha Vida e serve para todos esses outros habitacionais. O que é que o governo do estado está fazendo? O Residencial Jordão, por exemplo, eles já tinham as famílias elas tinham sido desalojadas quando da obra do canal, e elas estavam em auxílio moradia. Nós temos mais de 6 mil pessoas hoje em auxílio moradia do governo do estado. O auxílio moradia, ele é uma solução provisória, ele não pode ser olhado como uma solução definitiva. Então, dentro desses residenciais, a gente está priorizando na linha do que o programa já traz e a própria priorização do Minha Casa Minha Vida, que são essas famílias com renda de até 2 salários mínimos, que moram em situação de vulnerabilidade, mas esses que já vinham em andamento, como o Residencial Jordão e o Mulheres de Tejucupapo, que eu falei ainda há pouco, eles já estão com a demanda deles já preenchida. O que a senhora falou aí que na lista tem o habitacional Mulheres de Tejucupapo, são o quê? 250 unidades? Exatamente. Em Caruaru, está fora da região metropolitana, mas tem o Severino Quirino, são 192 unidades. No início do ano, quando a gente chegou, a primeira reunião que nós tivemos com a entidade, lá é o Minha Casa Minha Vida entidade, sequer autorização do bombeiro a obra tinha. E aí é nisso que o programa tem atuado. Chamamos todos à mesa, atuamos, ajudamos os entes que estão envolvidos e buscamos as soluções para chegar e poder ter uma data marcada e a entrega efetiva das residências para as famílias, que é o que importa. Bom, a gente está falando aí, a gente já falou do Canal do Jordão, do residencial, né, Mulheres de Tejucupapo. Na lista também tem as casas de Barreiros, que a secretária acabou de falar. Tem uma lista enorme até o final do ano. Agora, existe um estudo, secretária, sobre os locais que podem receber mais famílias, porque a gente sabe que existe a saturação do solo, a gente sabe que a ocupação do solo é bastante intensa, principalmente na região metropolitana, nos grandes centros, porque também Zona da Mata tem regiões que são muito habitadas, no Agreste, no Sertão também. Qual o estudo que vocês fazem para acomodar com água, luz, esgoto, para ser perto de casa, para dar um suporte para aquelas famílias que, por exemplo, têm crianças? Isso não é nada fácil. Não, a política habitacional hoje, ela já tem como certo que o ideal é a gente não tirar as famílias dos grandes centros. Então, e como é que a gente está olhando para isso? Nesse mapeamento dos terrenos de propriedade do governo do estado, nós temos terrenos muito bem localizados, perto de escolas, terrenos que estão ociosos, algum até que já tem parte invadida, porque ao longo dos anos o terreno ocioso lá, as próprias comunidades foram invadindo com barracos, construções precárias, e a ideia da gente é organizar isso aí e construir moradias dignas nesses locais. Paulista é uma região. No último levantamento apresentado pela Caixa Econômica na ADEME sobre os maiores municípios de investimento para habitação no estado de Pernambuco, Paulista estava em terceiro lugar.
E Paulista é um bom exemplo de um município que o governo do estado tem diversas áreas que são ao lado de escolas estaduais de referência. Então, assim, a gente tem ali a UPA, a gente tem a creche do município, a gente tem a escola do estado, a gente tem solução de transporte público, água, esgoto, sem necessidade de investir em infraestrutura. Então, nós estamos assim com esse mapeamento. Não é um mapeamento simples. O governo ele não tinha um banco de imóveis. A gente, para você ter ideia, alguns desses levantamentos eles estão sendo feitos com papel. A gente sequer tem isso no sistema e a gente está organizando tudo isso e já atuando, porque como o povo tem pressa, né, e a grande preocupação do governo é chegar o mais rápido possível na vida das pessoas, à medida que a gente vai encontrando os terrenos viáveis, nós já estamos fazendo verificação de solo, viabilidade, mapeando os equipamentos, porque a governadora tem falado que vai ajudar os municípios a fazer creche. E aí o que é que a gente está vendo? Locais que a gente tem um terreno, se eventualmente não tiver um equipamento, em especial de ensino, mas há demanda naquele local, para a gente já atuar junto com a Secretaria de Educação, o que é que a gente pode fazer, envolvendo, olhando para o problema de uma forma geral, para que a família ela possa chegar lá e ter todos os serviços, que a gente não... Isso diminui, inclusive, a evasão desses habitacionais. Inclusive, para que as famílias tenham acesso a essa moradia, vai ser preciso, a senhora falou que já tem o cadastramento, porque tem o CAD único, mas existe uma contrapartida e quem são as famílias que serão beneficiadas primeiro? Pois é, a gente tem o trabalho técnico-social do Estado, nós atuamos junto, inclusive, com todos os movimentos sociais que trabalham com moradia aqui no Estado. Esses movimentos já têm cadastro. Boa parte dessas pessoas, inclusive, algumas delas recebem auxílio já, ou auxílio do município, ou auxílio do Estado. Esse trabalho ele é conjunto, até porque a demanda do residencial, ela passa pelo município, então o Estado, ele permanentemente, ele está junto com o município para fazer o acesso a essas pessoas que estão cadastradas agora. Dentro do cadastro do CAD único, que é o cadastro nacional, né, para o Minha Casa Minha Vida e para os programas de habitação de interesse social, a gente tem essa prioridade de hierarquização que está prevista lá no programa Morar Bem. Então, voltando lá, mulheres, mães solo, você tem uma ideia, no Residencial Jordão, 73% dos imóveis foram entregues a mulheres. São as chefes de família. São as chefes de família e elas são público prioritário. A experiência e todos os estudos feitos em relação aos programas habitacionais passados demonstram que quando a unidade habitacional está em nome da mulher, é muito mais difícil a venda. A mulher ela tem essa preocupação com a segurança dos filhos, né, da família. Você tem quando a gente fala de regularização fundiária, nos últimos 4 anos, Pernambuco tinha, na Perpart, feito um total de 1.329 regularizações fundiárias. A Perpart ela tem vários imóveis que hoje são ocupados por pessoas da época da Coab, e essas pessoas elas não têm o papel, a escritura da casa. A posse, né? Elas só têm a posse. E o que é a grande preocupação das famílias? Na ausência delas, como é que fica a segurança dos filhos? Elas não podem nem vender aquele imóvel para ter condição de morar num lugar melhor. Vamos explicar direitinho essa regularização fundiária. A gente fala de um nome complexo, é um processo muito importante dentro da política de habitação. E aí a senhora pode explicar melhor o que é realmente essa regularização fundiária. Pois é, tem muita gente aí, você vai saber, você que mora aí, seja no Recife, a gente tem em todo o estado, naquela casa que você nasceu ou seus pais nasceram lá, mas ninguém tem a documentação dela. Ao longo dos anos, ou era porque foi na época da Coab, ou de algum programa habitacional, ou mesmo uma construção feita num terreno do estado, de loteamentos antigos. Recentemente, nós fizemos a entrega de 752 títulos num loteamento em São Lourenço da Mata. E a grande maioria das pessoas que receberam o título, que nada mais é do que a escritura do imóvel, o documento que faz com que a pessoa realmente seja dona e possa
tirar um financiamento, vender a sua casa financiada, abrir um negócio e apresentar aquele imóvel como garantia, vender a sua casa para comprar uma casa melhor, porque quando você só tem a posse precária, você ou não consegue vender ou vende por um valor irrisório. Nós entregamos a pessoas idosas que há mais de 30 anos esperavam por esse documento. Então, nesses 5 meses e meio de governo, Meire, nós já entregamos mais de 2.750. Dessas 2.750 escrituras, né, que a gente chama do título de regularização fundiária, mas a população conhece muito, assim, é o papel que dá a casa efetivamente para aquela família, mais de 2.000 são mulheres. Então, isso conversa com a priorização que o programa traz. Esse número, ele reduz o nosso déficit, porque o déficit, quando é calculado, essas pessoas que moram de forma precária, elas estão contabilizadas nesse número. E isso é a esperança de uma vida toda. Né? É interessante muito esse recorte sobre as mães de família, né? Porque tem a política habitacional, mas tem toda uma rede necessária para dar suporte para aquela mulher, né, que bota o menino na escola, que precisa da saúde, que precisa se organizar, que precisa trabalhar também. E quando eu perguntei sobre a contrapartida, para que ela tenha direito a essa moradia, por exemplo, as crianças precisam estar matriculadas na escola, ela precisa apresentar algum perfil específico para ela ter direito àquela moradia, secretária? Sim, no cadastro único, ela já há uma série de exigências. Então, ela não pode ter um imóvel, ela não pode ter o limite de renda superior a 2,6 salários. Tem uma série de exigências que o próprio governo federal habilita ou desabilita do Cadinho Único, caso aquela família venha a se desenquadrar. A gente chama assim na linguagem mais técnica. A família se desenquadrou porque a renda da família aumentou e aí ela sai da priorização para dar vez a uma pessoa que esteja numa situação de vulnerabilidade maior do que aquela família. Bom, na prática mesmo, ela está cadastrada lá no Cadinho Único, ela tem todas as características aí para conseguir uma moradia. Ela vai ser identificada, o governo do estado vai chegar até essa mulher, até essa família, até esse casal, essa família no geral. Elas não precisam dizer para o Cadinho Único, olha, eu preciso de moradia, eu estou sem casa para morar. Não precisa haver esse contato. Ela não precisa procurar o Estado. Essas famílias, ela em geral, Meire, e aí é preciso, nos CRAs dos municípios, elas estão cadastradas nos seus respectivos municípios lá, como famílias que necessitam de habitação. Esse cadastramento que o Estado usa é essa mesma base que vem lá do município. Por isso que a gente fala que a entrega envolve diretamente o município, porque a demanda é o município que conhece e que tem o controle da sua população lá. O que o Estado está fazendo é viabilizando as moradias. A gente entende a incapacidade da grande maioria dos municípios de fazer isso de forma isolada e o Estado detém muitos imóveis, muitos terrenos que são terrenos de localização excelente, onde não há necessidade de infraestrutura, de se colocar um hospital ou fazer uma via, que isso encarece o investimento necessário. Então, nós vamos trabalhar nisso de forma muito efetiva e pontual. Quando você falou, desculpa, do mapeamento dos residenciais, a gente mapeou os residenciais parados, mas também residenciais que sequer saíram do chão, como a gente tem, por exemplo, em São Bento do Una, em Gravatá, o FAR, né, o Fundo de Arrendamento Residencial, que é o que tem o dinheiro para o Minha Casa Minha Vida, comprou e à época não se construiu. Então, o Estado está mapeando tudo isso e atuando. Eu já tive por diversas vezes no Ministério das Cidades, porque a gente está fazendo parceria com o programa Minha Casa Minha Vida para que a gente tenha amplitude. Sozinho, a governadora gosta de falar que ninguém é feliz sozinho e ninguém faz nada sozinho. Então, a gente está trabalhando junto com os municípios, para que o município, nesse aspecto, inclusive porque o município ele tem um trabalho importante depois da entrega, que a gente chama do trabalho técnico-social, que é acompanhar essas pessoas que precisam. A creche, normalmente, ela é de gestão do município.
E essa mulher, para poder trabalhar, para poder sair e poder ter dinheiro para manter a sua família, ela precisa ter onde deixar seus filhos. Secretária, a gente vai fazer uma pausa breve. Depois do intervalo, a gente volta, segue falando com novidades aí do programa Morar Bem em Pernambuco, a construção de moradia para quem não tem casa, né? Como as famílias terão acesso, né, da capital ao interior. A gente volta rapidinho. Poder e Negócios, volta já já. Poder e Negócios de volta falando sobre o programa Morar Bem em Pernambuco, a construção de moradia para quem não tem casa no estado. Com a gente está a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco, Simone Nunes. Secretária, existem parcerias, né, com a iniciativa privada, por exemplo, para viabilizar os projetos dentro do programa habitacional de Pernambuco? Meire, dentro do programa Morar Bem, a gente já fez algumas parcerias, não só com a iniciativa privada, mas também com outros órgãos. Por exemplo, no quesito de regularização fundiária, nós firmamos uma parceria com o TJ, que tem nos ajudado bastante. Já fazia um belo trabalho com moradia legal, mas através do programa Morar Bem, a gente vai ter muito mais amplitude, até porque o Estado tem recursos através do Fundo de Regularização Fundiária. A gente firmou parceria com o CREA e com o CAL para a gente ter não só apoio técnico, mas também capturar as ideias e quais as soluções que a gente vai utilizar conversando com a sociedade civil. Em relação ao mercado da construção civil, já tivemos por diversas vezes no Sinduscom, com a ADEME, conversando também com os construtores. A gente fez um levantamento rápido. Pernambuco, ela tem mais de 10 mil unidades, o estado tem mais de 10 mil unidades em produção para famílias de até 2,6 salários mínimos. Então, o governo do estado vai atuar forte neste público, que é aonde a gente tem a grande demanda e onde se concentra também boa parte dessas pessoas que hoje compõem o déficit habitacional. Bom, falando do déficit, qual é o impacto que o programa Minha Casa Minha Vida pode ter, né, neste momento aqui em Pernambuco, diante do que vocês pretendem realizar? Isso, o programa Minha Casa Minha Vida, que vai ser parceiro do programa Morar Bem todo o tempo, a gente, para poder ter a amplitude, nós vamos atuar junto. Nosso principal objetivo é que o programa do Estado possa trazer muito mais recursos do Minha Casa Minha Vida para Pernambuco do que se o Estado não fizer nada. Você tem uma ideia, na portaria do Ministério das Cidades, publicada no dia 15 de junho, para o faixa 1, Pernambuco está lá sinalizado com 6.300 unidades. Nossa, a gente sabe que é de um pouco, universo que a gente está percebendo que tem... De uma necessidade de mais de 320 mil. Só que, conversando com o Ministério das Cidades, por diversas vezes, eles já apresentaram a possibilidade de trazer mais recursos para o Estado, no momento que o Estado também apresenta a disponibilidade de aportar recursos. Foi o caso do que aconteceu em Serra Talhada. Há vários anos se negociava uma retomada, mas o Estado nunca tinha assumido as obras de infraestrutura, de esgoto, água, e isso inviabiliza muitas vezes que o governo federal possa alocar recursos. Então, nesse sentido, o governo do Estado está sendo extremamente atuante dentro do programa Minha Casa Minha Vida, em parceria com o programa Morar Bem em Pernambuco. Bom, mesmo tendo um maior déficit habitacional aqui na região metropolitana, claro que a gente se preocupa com todas as outras regiões, na Zona da Mata, Agreste, Sertão, vocês estão indo com uma frente de trabalho para o interior também. Como é que está distribuído esse serviço, né? Esse olhar do governo? Pois é, o programa está atuando do cais ao sertão. Nós estamos olhando para todo o mapeamento de terrenos, o mapeamento do déficit de cada município. Nós temos, por exemplo, aqui na Zona da Mata, regiões onde a gente tem o problema de cheias frequentes, como é o caso de Palmares, situações de risco por conta de taludes. Então, o programa está atuando em diversas frentes, chegando até o sertão, com o foco também na região metropolitana. Ele vai envolver a distribuição disso, a gente ainda vai ter, como você falou no início do programa, o Morar Bem ele tem vários eixos. Ele ainda vai se desdobrar em outras modalidades e cada vez mais o intuito vai ser aportar recursos do governo do Estado
que tem um fundo estadual de habitação de interesse social, Meire, desde 2000, mas que esse fundo nunca foi capitalizado. E o governo do estado tomou a decisão de capitalizar. Nós temos uma expectativa de, em 4 anos, pelo menos 800 milhões serem aportados no fundo estadual de habitação de interesse social, e esse recurso é que vai viabilizar a diminuição desse déficit e o atingimento dessa meta de impactar as 50 mil famílias, seja com o título de regularização da sua casa, seja com a casa própria ou seja com a melhoria da sua habitação, que eventualmente hoje está em condição precária. Bom, como a senhora falou, ninguém governa sozinho, né? A senhora tem um desafio imenso, né, para olhar para todo o estado. A sua pasta obriga que a senhora tenha esse olhar diferenciado, mas os gestores públicos, os prefeitos, eles precisam também se mobilizar, irem até a secretaria, até o governo do estado e mostrarem as suas carências, mas também as suas propostas e também soluções. Vocês têm recebido essa demanda? Temos recebido, sim, ainda de forma muito pulverizada. Possivelmente vamos também provocar os demais municípios que ainda não se apresentaram, porque a gente tem um município que tem o terreno e que ele também pode viabilizar, como você disse, a apresentação da demanda. Vou te dar um exemplo para a área de risco. Recentemente a gente pediu aos municípios que apresentem projetos. Como o estado não tinha projetos, se a gente tiver os projetos em mãos, a gente vai ter muito mais rapidez na execução das obras. Nossa, então é um governo compartilhado. Secretária, a gente agradece demais a sua presença aqui no Poder e Negócios para falar sobre um assunto tão relevante. E, claro, nos nossos telejornais a gente vai falar sobre a política habitacional de Pernambuco. Muito obrigada, viu? Um bom dia para a senhora. Eu que agradeço e sempre à disposição de vocês. Muito obrigada, um bom dia, bom domingo. E a gente marca um novo encontro com você no próximo domingo aqui no Poder e Negócios. Até lá. Tchau, tchau.